Olá, dando prosseguimento à nossa campanha de Setembro Amarelo 2020, Sobreviver com Vida Hoje, a especialista em luto, Franciele, e ela vai se apresentar agora para nós. Eu já agradeço a sua participação, o aceite ao nosso convite, para a gente bater um pouquinho de papo, trocar algumas informações importantes sobre o processo de luto e, principalmente, o que abrange ele, a gente ainda desconhece um pouco, a gente ainda evita estar entrando em contato. Muito obrigada pelo seu aceite. Se apresenta para a gente, Fran. Olá, Margarete, um oi também estendido a todo mundo que está atento aí ao nosso conteúdo, ao nosso tema. Então, eu sou a Franciele, eu sou do Rio Grande do Sul, trabalho aqui há alguns anos já com a temática do luto, perdas, né? Envolve também questões de separação, porque quando a gente trabalha com luto, a gente não entende exclusivamente luto por morte, mas qualquer tipo de mudança que em algum momento vá nos desconfortar, né? Que vá exigir uma mudança aí na nossa vida também. Então, mais recentemente também a gente tem aderido aqui a propostas voltadas para a temática do suicídio, que claro também tem a ver com o luto, mas que é uma proposta também mais específica, e claro, como a Margarete fala aí, da dificuldade social em se falar sobre o assunto, aqui a gente tem uma resistência muito grande em se falar sobre luto por si só. E o suicídio vem como um tema que gera um efeito tabu dentro de um tema tabu, né? Então a gente lida com inúmeros desafios diariamente, embora também tenhamos já pessoas que busquem esse tipo de auxílio, que entendam a importância de se falar e de se conhecer melhor dentro dessas temáticas também. Bacana, Fran. Muito, muito interessante o que você falou, né? É um aglomerado de tabus aí, né? É uma caixinha que vai abrindo outra caixinha dentro, com outra caixinha dentro, e todas elas com os tabus pertinentes a cada tema de cada caixinha, né? E como é importante a gente ir desconstruindo isso. E como a gente entende a profundidade, a complexidade do ser humano, justamente por ele ser capaz de produzir essas caixinhas, né? Porque essas caixinhas são produção nossa, né? Nós a produzimos. E se a gente produz, a gente também tem como produzir uma forma saudável, né, de lidar com elas, né? E é o que a gente sempre fala aqui, né, e sempre alerta e sempre pede, é que não deixe de pedir ajuda, porque existem recursos e existem formas de lidar com isso. A gente pode usar aí de um termo de menos sofrível, talvez, né? Pelo menos que condense para um caminho em que você diminua o sofrimento daquele indivíduo que está sendo acometido. Então, para começar, eu queria muito entender, e eu até te disse que não sabia se essa pergunta cabia, se a gente conseguiria fazer, né, uma explicação sobre isso, mas eu queria entender se existe uma diferença, se existe algo que a gente pode diferenciar um luto de forma geral, como você disse, ele é abrangente, ele não se trata só de morte, né? Ele trata de tudo que se perde, né? O luto está ligado à perda e não só à morte, né? E a gente perde muita coisa além da vida, de uma vida, né? A gente pode perder muita coisa, né? Eu queria entender, eu queria trazer, né, se possível, pelo menos um norte de saber se existe uma diferença desse luto de forma geral por um luto por suicídio. Uhum. É. Primeiramente, quando nós pensamos em diferenças, né, a gente sempre coloca que luto se trata de um processo, né? O luto por si, indiferentemente da forma como ele aparece, é um processo natural e esperado que aconteça, porque rompe com todas as vias conhecidas da gente, né? Faz com que a gente seja lançado para uma dimensão totalmente nova, da qual a gente acaba tendo que tentar se ajustar para poder posteriormente voltar a investir na vida e nas relações.
né? O luto por suicídio, ele tem especificidades, eu diria, né? A gente precisa ter um certo cuidado, porque ele vai gerar reações, às vezes, e sintomas um tanto potencializados, eu diria, né? Então, as pessoas que são enlutadas pelo suicídio, perderam alguém por suicídio, terão muito o sentimento da culpa por não terem visto muitas vezes, por não terem se dado conta, às vezes até por não terem entendido alguns sintomas como pedidos de ajuda, por exemplo, né? A revolta é outro sentimento que se faz muito presente nos lutos por suicídio, em virtude da injustiça, né? Do senso de injustiça, às vezes até a própria raiva voltada para a pessoa que cometeu o suicídio, né? Também é muito comum de se observar, né? Isso enquanto reação de pessoas que são próximas. Então, são sentimentos e reações que num processo de luto, para além do suicídio, podem aparecer, mas no suicídio, muito em virtude de não termos respostas mais definidas ou respostas que são capazes de nos acalmar, né, de um jeito mais rápido, muitas vezes, vem de um jeito mais potencializado. E aí precisam de um cuidado também, bem específico. Perfeito. Eu acho que isso corrobora muito com o que a gente sempre fala quando temos abertura para isso e falamos nas nossas redes, né? A gente sempre divulga, dissemina muitas informações sobre o processo de pós-venção, né? Eu entendo que justamente o trabalho que se faz com um enlutado por suicídio, que é caracterizado né, por pós-venção, tem a base muito no que você acabou de dizer, né? A culpa está ali, uma revolta, negação, é tudo muito potencializado e isso justifica, por isso que a gente diz que a pós-venção é a prevenção do enlutado, de quem fica, porque ele se torna um suicídio em potencial por muitas vezes por conta desse processo do luto não está sendo muito bem elaborado, como você disse, né? Todo luto é um processo e o sucesso dele, a boa evolução dele, depende de muitos fatores. E muitas das vezes, eu entendo, dentro das experiências que tive, você pode compartilhar a sua, a dificuldade está justamente aí, né? Por isso, a necessidade de trabalhar pós-venção num enlutado por suicídio, porque ali você está entendendo, dentro de todos os outros cenários que a gente entende, de outros lutos, né, a possibilidade deste enlutado se tornar um suicida potencial. Queria que você me falasse um pouquinho também sobre isso, e o que você entende que é assertivo, o que você entende que é importante de a gente conduzir, né, formas da gente conduzir para que a gente efetive a pós-venção para esses enlutados. Eu costumo muito olhar para um sentido de construção de significados diante da perda, né? Porque diante de uma morte por suicídio, a gente fica realmente sem respostas certas, definidas, claras sobre o processo. Então, o grande segredo está em construir junto com cada pessoa enlutada o sentido para aquilo que aconteceu. Isso vai depender da bagagem que a pessoa carrega, da relação que a pessoa tinha com a pessoa que partiu, né? Em que contexto essas pessoas estavam, qual é o momento de vida, tanto do enlutado quanto dessa pessoa que se suicidou. Então, são vários fatores aí que a gente vai utilizando para avaliar qual o grau de vinculação dessas pessoas, porque é justamente a relação que se tinha em vida que também pode ser usada como uma forma de potencializar, de enfrentar, né, de enfrentamento de perda e de potencialização de recursos frente às perdas também. E a construção de significados para a morte, ela acaba sendo, eu diria, entre aspas, né, personalizada justamente
por conta desse valor que tem a relação, né? A gente não olha exclusivamente para o capítulo da morte, mas todos os demais capítulos que sempre falaram sobre vida também. E é isso que vai ajudar o enlutado a criar novas propostas, novas possibilidades, inclusive como uma forma de cuidar de si mesmo e estar atento às pessoas à sua volta. Perfeito. Mais uma vez, muito interessante, porque é trazer a proposta de perspectiva, de você criar novas perspectivas, de você ter um olhar diferente ou vários olhares diferentes sobre o mesmo evento, sobre o mesmo fator, né? A realidade é uma só, de que aquela pessoa partiu, claro, mas, como você disse, buscar um novo sentido, um significado, né? Porque isso a gente entende que é fator de proteção, quando um indivíduo vê sentido em algo, né? Tem significados construídos, ele tem uma probabilidade maior de sair deste processo de sofrimento agudo, de sofrimento comprometedor, né? Então, isso é muito interessante. Eu não quero ocupar muito do teu tempo, Fran, mas quero já deixar o meu agradecimento pelas suas informações tão ricas, mesmo que curtas, mas eu queria fazer uma última colocação, que não é nenhuma pergunta, mas eu queria fazer um pedido. Muitos das pessoas, como eu disse, a pós-venção é algo que não é muito falado ainda, a gente ainda está se familiarizando com isso, criando, né, espaços onde ela pode acontecer. E uma das dificuldades que a gente tem é do próprio enlutado entender que este é um processo natural, que ele acontece e pode acontecer. Então, queria que você deixasse aqui uma mensagem, uma palavra que possa elucidar que essa pessoa pode e deve buscar ajuda, tanto para validar, né, o processo que ela está vivendo, como para conseguir conduzi-lo da melhor forma possível. Queria que você deixasse esse recadinho aí para essas pessoas, já agradecendo, obviamente, a sua participação, sua boa vontade em acolher aí o nosso convite. Bom, primeiramente, também agradeço pela confiança e pelo convite, né, em participar. É tão importante a gente poder estar fazendo essas trocas, né, e utilizando de momentos que já são socialmente reconhecidos, né, como um Setembro Amarelo, para poder se utilizar, né, de uma forma muito adequada também para passar o conhecimento para o pessoal e também instrumentalizar já, né, porque são momentos de instrumentalização também para o público. E aproveitando então, né, se eu tivesse uma mensagem, então, a qual ser falada, eu diria que a autorização no sentir, no falar, né, é muito importante, porque é o início desse processo, né? O processo está no sentir. Então, na medida em que a gente se autoriza a sentir tudo aquilo que tiver que vir à tona, mesmo sendo a raiva, mesmo sendo a revolta, a dúvida, a culpa, reações que são muito frequentes e que são consideradas realmente normais de um processo de transformação, na medida em que eu me autorizo a sentir tudo isso, eu também me aproprio deles. Eu dou um lugar de importância para o que eu sinto e também para mim. Eu falo o quanto eu sou importante e o quanto eu valho para estar sentindo. Então, é uma forma de eu começar também o cuidado comigo. Se a gente fica numa negação, a gente também não vivencia aquilo que é importante de poder ser compreendido ao longo do tempo. Então, a autorização é o início do processo de transformação, de mudança, que a gente possa se autorizar mais, principalmente nessa sociedade que resiste ainda hoje em abrir espaços para a ordem do sentir, né? Exatamente. Eu costumo dizer, só complementando, mesmo querendo fechar com a sua fala, eu costumo dizer isso nas palestras que faço junto com Bruno e Carol, que nós não temos, a nossa sociedade, ela não aceita o sofrimento, né? Nós temos uma cultura de felicidade imposta, e isso contribui muito
para que o sofrimento das pessoas seja cada vez maior, porque ela sofre pelo que motiva o sofrimento e ela sofre justamente pela invalidação desse sofrer, né? Enquanto o sofrimento é uma condição humana, né? Todo humano tem, né, esse contato com o sofrimento. Não vamos romantizar, pegá-los para criar, né, virar um nosso bichinho de estimação, mas vamos dar vazão a ele, compreender, conversar, se comunicar, interagir, entrar em contato com o nosso sofrimento. Eu entendo que é o primeiro passo para que a gente possa passar por ele, superar ele, né? Porque ele veio transmitir algo que a gente pode agregar aí no nosso viver. Agradeço mais uma vez a tua contribuição tão rica, breve, pontual, mas muito assertiva e acessível para que todo mundo tenha entendido um pouquinho mais sobre a importância de validar os lutos e principalmente neste momento que a gente está falando de suicídio, né, no Setembro Amarelo, do luto em decorrência de suicídio, né? Toda dor precisa ser acolhida, toda dor precisa e deve ser respeitada e trabalhada para que o indivíduo consiga retomar o seu bem-estar. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E a preocupação está em não sentir, né? Agradeço também a oportunidade, que a gente tenha outras várias. Somos guerreiros nesse lugar.